Vamos falar aqui a respeito das 21 irrefutáveis leis da liderança de John Maxwell, e a gente vai começar falando a respeito da... Opa, boa noite, Evanice. A gente vai falar um pouquinho sobre a lei do limite, que numa versão mais antiga desse livro dele vai se chamar a lei da tampa. E aí, por que eu estou falando mais antigo? Porque essa versão aqui, ela é uma edição mais recente, sendo que eu tenho essa porque foi presente, e eu tenho a edição antiga que foi a que eu comprei. Então eu pude comparar, por isso que eu estou falando. Na página 21 do livro, deixa eu pegar aqui, em que ele fala o seguinte: a capacidade de liderança determina o grau de eficácia da pessoa. O que acontece? Eu e você, nós temos limites. E quais são os nossos limites? Quem treinou a gente e quem treinou a gente. Então o que acontece? Por exemplo, se eu quiser voar mais alto, eu preciso aprender a voar mais alto. E para eu aprender a voar mais alto, eu preciso lidar com alguém que conhece esse tipo de caminho. E aí é nessa hora que entra a importância da gente investir, inclusive, na autoliderança. Tem coisa que eu não sei, então eu preciso saber para estar num nível mais alto. Enquanto eu não fizer isso, eu vou estar nesse nível que eu estou aqui, né? E tá clara a situação? Mas vamos falar de um modo mais bonito através do texto dele, não é mesmo? Então vamos lá. Aí ele fala: eu costumo iniciar minhas palestras sobre liderança explicando a lei do limite, porque ela ajuda as pessoas a compreender o valor da liderança. Se você conseguir aplicar essa lei, verá o inacreditável impacto da liderança em todos os aspectos da vida. Então vamos lá. A capacidade de liderança é o limite que determina o grau de eficácia de uma pessoa. Quanto mais baixa a capacidade de liderança de uma pessoa, mais baixo o limite em seu potencial. Quanto maior a capacidade de liderar, maior o limite em seu potencial. Por exemplo, se sua liderança vale 8, então sua eficácia não pode ser superior a 7. Se sua liderança é de apenas 4, para o bem ou para o mal, sempre determina a sua eficácia e o impacto potencial de sua organização. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, digamos, vamos lá, vamos pegar uma questão nossa eclesiástica. Hoje eu estava conversando com a minha esposa, né? A gente estava batendo um papo sobre algumas situações de igreja, né? E aí eu estava falando com ela, né? De uma pessoa que a gente conhece, que assim, não se deu muito bem, porque ela quis de certa forma forçar a barra no negócio, né? Numa determinada igreja. E eu falei, né, Gisélia, parece que a pessoa não sabe o que é igreja batista, né? Então aí o camarada ele vai tentar dar uma marretada no parafuso. Não, parafuso tem que ser na rosca, entendeu? Aí o indivíduo vai e às vezes dá ruim. Aí eu falei para ela: eu só conheço 2 pessoas, né, nessa minha caminhada, né, de mais de 20 anos de vida cristã, 2 pessoas que assim conseguem fazer esse tipo de coisa. O problema, né, obviamente eu não posso citar o nome, né? Eu falei: o problema é que é o seguinte, né, assim, são pessoas que eu quero muito aprender com elas, menos a maldade, entendeu? Porque assim, quando a pessoa pensa assim, agora eu dou uma rasteira nele, ele já te viu, já cavou um buraco, você caiu dentro. Então, tem gente, é aquele caso. Eu costumo dizer que para cada Jacó, Deus tem um Labão, né? Existem obreiros que eles são maus. E aí, o que acontece? Eu entendo que assim, não desejo isso, mas eu entendo que Deus, no seu senso de humor, faz com que alguns obreiros maus conheçam algum tipo de líder que consegue ser mais mau que ele, né? E aí nessa brincadeira, né, o que eu falei, para cada Jacó Deus tem um Labão. Então, aí às vezes, daí onde vem aquela situação que às vezes você sente pena, seja de um líder ou de um liderado. Mas aí, o pastor Heitor passou para vocês o livro Perfil de 3 Reis, não passou? Então, no caso, quando eu estava no fundo do poço, no meu primeiro ano de ministério pastoral, eu estava bem arrasado, o pastor Heitor me deu esse livro de presente, né? E uma coisa que eu aprendi com esse livro
é o seguinte, que assim, Deus deixa Saul na vida de Davi para que Davi não se torne um Saul também, né? E assim, eu não lembro de muita coisa do livro, mas isso eu lembro, e eu guardei no meu coração. Tá dando para entender? Então assim, esse livro ele me deu um gás muito grande, e que, né, e que Deus assim, de certa forma, ele vai botando algumas pessoas no nosso caminho, ou permitindo que algumas pessoas entrem no nosso caminho, justamente para fazer esses ajustes, né? Se de repente eu não sou um líder muito escrupuloso, então Deus vai e me deixa perto de algumas pessoas que vão me jogar na cara isso daí, né? Que vão me alfinetar nisso daí, que vão dizer, lá, ele fez isso, assim, Deus vai de alguma forma permitir. E o inverso também, às vezes tem aqueles líderes na igreja que são mal igual pica-pau, e aí o que acontece? Deus vai e permite que assim, aquele pastor um pouquinho, né, mais ensaboado, que conhece os paranauê do negócio, quando esse líder vai, aquele obreiro, opa, já fez igual o jiu-jitsu, usei sua força contra você mesmo. E diante dessa situação, é interessante que Deus, ele, no meio de toda essa maldade humana, Deus ele vai ensinando cada um, né, o caminho da cruz, e Deus vai ajustando as coisas. E nesse caso, voltando para cá, é onde eu quero chegar, que assim, às vezes a gente não é bem sucedido num trabalho, não é tanto porque o trabalho é difícil, é porque a gente não sabia lidar com aquele tipo de trabalho. Eu não sei se deu para perceber, que assim, tem situações que assim, o indivíduo, ele não aprendeu a lidar ainda com determinada coisa. Isso pode ser para as finanças, pode ser para a relação sexual, pode ser para o trato com os pais, pode ser na conversa com os filhos, pode ser numa questão de trabalho secular, seja com texto, seja com mecânica, seja com elétrica, seja com o que for. Ou seja, você precisa aumentar o seu nível, você precisa aumentar a altura da sua tampa para você poder comportar um nível maior, né, no seu recipiente. Se isso não acontecer, já era, né? Mas vamos voltar para cá para eu continuar falando bonito, né? Porque palavra simples nem todo mundo gosta. Então vamos lá. Aí nesse caso, minha esposa que fala, Roberlão, aprende a falar como pastor, Roberlão. E aí nesse caso, mas eu falo, um dia eu ainda vou falar do Oravante, sempre terno, vou falar essas coisas, né? E aí ele até fala, contarei uma história que exemplifica a lei do limite. Em 1930, dois jovens irmãos chamados Dick e Maurice, em busca do sonho americano, mudaram-se para New Hampshire, de New Hampshire para a Califórnia. Eles tinham acabado de concluir o ensino médio e não viam oportunidades no local onde foram criados. Assim seguiram diretamente para Hollywood, onde acabaram por conseguir um emprego em um estúdio de cinema. Após algum tempo, o espírito empreendedor e o interesse da indústria de diversões que os dois demonstravam, os levaram a abrir um teatro em Glendale, cidade a 8 quilômetros a nordeste de Hollywood. Mas apesar de seus esforços, os irmãos não conseguiram tornar o negócio rentável. Nos 4 anos em que dirigiram o teatro, não conseguiram gerar dinheiro regularmente para pagar o aluguel de $100 por mês pedido pelo proprietário. A ânsia de sucesso dos irmãos era grande, então continuaram em busca das melhores oportunidades de negócio. Em 1937, ou seja, 7 anos depois, eles finalmente descobriram algo que dava certo. Eles abriram um pequeno restaurante drive-in em Pasadena, a leste de Glendale. As pessoas no sul da Califórnia tinham se tornado muito dependentes dos carros. A cultura estava em processo de mudança para incorporar esse novo elemento. E exatamente o caso do negócio deles. O restaurante drive-in foi um fenômeno no início da década de 30 e tornou-se bastante popular. Os clientes, em vez de entrarem em uma sala de jantar, dirigiam até o estacionamento ao redor de um pequeno restaurante, faziam o pedido ao garçom e recebiam a comida em bandejas diretamente no carro. A comida era servida em pratos de louça, com copos de vidro e talheres de metal. Era uma ideia oportuna em uma sociedade que se tornava mais rápida e cada vez mais móvel. O pequeno drive-in de Dick e Maurice foi
um grande sucesso. E em 1940 eles decidiram levar o negócio para San Bernardino, uma cidade operária em expansão a 80 quilômetros a leste de Los Angeles. Eles construíram instalações maiores e aumentaram o cardápio, que além de cachorros quentes, batatas fritas e milkshakes, passou a incluir sanduíches de carne e de porco, hambúrgueres e outros itens. O negócio estourou. As vendas anuais chegaram a $200 mil e os irmãos se viram dividindo $50 mil de lucro por ano, uma quantia que os colocava na elite financeira da cidade. Em 1948, a intuição disse a eles que as coisas estavam mudando e eles fizeram mudanças no negócio. Eles eliminaram os garçons e passaram a servir apenas clientes a pé. Eles também deram nova dinâmica a tudo. O cardápio foi reduzido, concentrando-se em hambúrgueres. Eliminaram pratos, copos e talheres de metal, passando a usar material de papel. Reduziram os custos e os preços cobrados. Também implantaram o que chamaram de sistema de serviço rápido. A cozinha ficou parecida com uma linha de montagem, em que os empregados se concentravam no serviço rápido. O objetivo dos irmãos era preparar o pedido do cliente em 30 segundos ou menos. Ou seja, já estava assim, fulano faz isso, o outro faz aquilo, o outro faz aquilo. Lembra daquele filme do Charlie Chaplin, né? Ah, não, você não lembra não, né? É um livro que é um filme que ele está numa linha de montagem. Não tem como explicar. Ah, já viu? Ah, então tá. Foi? Ah, então. Aí nesse caso, esqueci agora o nome do livro, do filme, meu Deus do céu. E aí, embora o filme é uma crítica ao sistema, eu só estou ilustrando para falar como foi. E aí nesse caso, nessa situação eles foram bem sucedidos. Em meados da década de 50, o faturamento anual chegou a $350 mil e eles passaram a dividir um lucro de cerca de $100 mil por ano. Começaram pensando em teatro, hein, gente? Quem eram esses irmãos? Naqueles dias você poderia descobrir isso ao dirigir até seu pequeno restaurante na esquina das ruas 14E, em San Bernardino. Na frente do pequeno prédio octogonal, um letreiro de neon dizia apenas McDonald's Hambúrgueres. Dick e Mary's McDonald tiraram a sorte grande no sonho americano, e o resto, como dizem, é história, certo? Errado. Os McDonald's nunca foram além, porque sua liderança fraca estabeleceu um limite em sua capacidade de chegar ao sucesso. Ou seja, eles pararam nesse ponto que eu falei. É verdade que os irmãos McDonald estavam financeiramente seguros. O restaurante era um dos negócios mais lucrativos do setor no país, e eles tinham dificuldade em gastar todo o dinheiro que ganhavam. O brilhantismo deles estava no atendimento ao cliente e na organização da cozinha. Esse talento levou à criação de um novo sistema para serviços de alimentação. De fato, o talento deles era tão conhecido no setor que pessoas de todo o país começaram a escrever para eles e a visitá-los para saber mais sobre os seus métodos. Em dado momento, eles recebiam até 300 telefonemas e cartas por mês. Isso deu a eles a ideia de comercializar o conceito McDonald's. Olha como é que eles vão, a cada mudança, vão também se transformando. A ideia de franquear restaurantes não era nova, já existia havia décadas. Para os irmãos McDonald, parecia uma forma de ganhar dinheiro sem que precisassem eles mesmos abrir o outro restaurante. Eles começaram em 1952, ou seja, já 22 anos de estrada, eles se reinventando. Mas o esforço fracassou. A razão era simples: eles não tinham liderança necessária para tornar eficaz um negócio maior. Eram proprietários eficientes de um só restaurante, sabiam administrar um negócio, criar sistemas eficientes, reduzir custos e aumentar os lucros. Eles eram gerentes eficientes, mas não eram líderes. O mecanismo de raciocínio deles estabelecia um limite para o que podiam fazer e conseguir. No auge do sucesso, eles se chocaram contra a lei do limite. Em 1954, os irmãos encontraram Ray Kroc, um líder. Kroc administrava a pequena empresa que fundara para vender máquinas de milkshake. Ele conhecia o McDonald's. O restaurante era um de seus melhores clientes e assim que visitou a loja percebeu seu potencial. Ele conseguia imaginar o restaurante se espalhando pelo país em centenas de mercados, ou seja, visão. Você está vendo ali aquela igreja vazia, o pessoal com aquela cara de que está chupando chave, e você imagina já um quarteirão todo comprado, né? E o pessoal fala assim: pastor é doido, vamos lá. E aí nesse caso,
continuando aqui, ele conseguia imaginar o restaurante se espalhando pelo país em centenas de mercados. Logo fechou um acordo com Dick Morrison e em 1955 criou o McDonald's System, posteriormente transformado em McDonald's Corporation. Kroc imediatamente comprou os direitos e uma franquia para utilizá-la como modelo e protótipo. Ele a usaria para vender outras franquias. A seguir começou a montar uma equipe e a criar uma organização que faria do McDonald's um negócio nacional. Ele recrutou e contratou as melhores pessoas que encontrou. E à medida que a equipe crescia em tamanho e capacidade, seu pessoal recrutou outras pessoas com capacidade de liderança. Nos primeiros anos, Kroc se sacrificou muito. Embora tivesse mais de 50 anos de idade, olha aí... Para mim, que estou com 45 anos, estou animado. Eu achei que eu estava velho. E aí, vamos lá. Culpa da minha esposa, vive dizendo que eu estou velho. Aí, nessa situação, como diz a Neuci, mas ela te conheceu com 20 anos, né? Fazer o quê, né? Então, aí em relação, que nem a esposa do pastor da Neuci. Não, o pastor está bem. Aí quando eu fiquei todo bobo, né? Aí a Neuci, o professor tá bem. Aí eu falei assim, pô, Neuci me elogiou. Todo mundo que tá com Jesus tá bem. Eu falei, pô, pode um negócio desse? Aí nessa situação, mas vamos voltar para cá, deixa eu desabafo para outro dia. E aí, nisso ele foi, com 50 anos de idade, trabalhava muito, tanto quanto fizeram ao começar o seu negócio 30 anos antes. Ele eliminou luxos pessoais, incluindo a filiação ao clube, e que depois ele disse ter acrescentado 10 tacadas ao seu jogo de golfe. Nos 8 primeiros anos, com o McDonald's, ele não recebeu salário. Não só isso, mas também fez empréstimos pessoais no banco, garantidos por um seguro de vida, para ajudar a cobrir os salários de alguns poucos líderes fundamentais que ele queria em sua equipe. Ou seja, ele estava sacrificando a previdência dele. Vamos lá. E aí, seu sacrifício e sua liderança foram recompensados. Em 1961, ou seja, 31 anos depois do trabalho dos dois irmãos, pela quantia de 2,7 milhões de dólares, Kroc comprou os direitos exclusivos dos McDonald's, do McDonald's dos irmãos, e o transformou em uma instituição americana e um negócio mundial. O limite da vida e da liderança de Ray Kroc, obviamente, era muito mais alto que o de seus antecessores. No período em que Dick Morrison e McDonald's tentaram franquear seu sistema de serviço, conseguiram vender o conceito para apenas 15 compradores, dos quais apenas 10 acabaram abrindo o restaurante. E mesmo com um negócio desse tamanho, sua liderança e sua visão limitadas eram um empecilho. Quando, por exemplo, seu primeiro franqueado, Neil Fox, de Phoenix, disse aos irmãos que queria chamar seu restaurante de McDonald's, a resposta de Dick foi: por quê? McDonald's não significa nada em Phoenix. Ou seja, eles mesmo não conseguiam ter uma visão de expansão, de crescimento. Quando o cara falou, eu quero levar o nome, para quê? Não tem diferença nenhuma. Ou seja, aquela coisa de assim, daí uma outra dica, quando vocês assumem uma liderança, ou de repente vão assumir uma igreja, é bom sempre ficar ligado na visão das pessoas. Porque, digamos, se a visão da pessoa vai a coisa de 100 metros, você tem que ter cuidado na hora de falar em questão de 1.000 quilômetros, porque assim, tá arriscado se a pessoa falar assim, pô, a visão desse cara é absurda, não tem nada a ver com a gente, né? A gente vai passar vergonha, a gente vai gastar dinheiro, a gente vai não sei o quê. Ou seja, às vezes a pessoa ela é brilhante, mas ela não tem visão, e às vezes a pessoa, ela é até medíocre, mas ela tem visão. Então o que acontece? E como ela sabe que para ela chegar lá não adianta ela ser um incompetente motivado, então ela tem que fazer o quê? Desenvolver competência. Agora, às vezes a pessoa é competente, mas ela mesma se limita. Como assim? Não, minha igreja é igreja de bairro, eu sou preto, eu sou pobre, eu sou gordo, eu sou magro, eu estou velho, eu sou novo, né? Quem vai acreditar em mim, né? Eu sou tradicional. E nessa brincadeira, quando você vai ver, é o que eu brinco, né? Quando eu falo com algumas pessoas. Tem muita gente melhor do que eu por aí, mas a partir do momento que Deus abre a porta, eu estou passando. Eu jogo o meu boné para o outro lado do muro e dou meu jeito de pular, né? Eu vou desenvolver competência, né? E eu vejo que a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque a gente sempre vai lidar na vida com os matadores de sonhos, né? Então é aquela situação de repente você vai compartilhar um sonho audacioso e a primeira coisa que alguém vai fazer é dizer o seguinte: ah, Neuci, olha só, a tua ideia é até boa, mas olha para a nossa igreja, olha para a nossa família,
olha para a nossa rua, olha para não sei o que lá. Se a gente fosse pensar assim sempre, e a gente não teria invenções como o avião, o relógio de pulso, o helicóptero, o telefone. Por quê? Porque ninguém nunca viu essas coisas, velho. Mas vamos voltar para cá, vamos voltar a falar bonito. E aí nesse caso aqui, né, já o limite de liderança da vida de Ray Kroc era muito mais alto. Entre 1955 e 1959, ele conseguiu abrir 100 restaurantes. 4 anos depois, havia 500 McDonald's. Hoje a empresa abriu... Peraí, deixa eu discernir aqui o hoje, né? Exatamente. 2007, estamos em 2019, né? Então, o hoje, 2007, né? Deixa eu ver aqui, a empresa abriu mais de 31 mil restaurantes em 119 países. A capacidade de liderança, ou mais especificamente, a falta da capacidade de liderança, foi o limite para a eficácia dos irmãos McDonald's. E aí, nesse caso, né, o comentário dele, o sucesso sem liderança. Acredito que o sucesso está ao alcance de quase todo mundo, mas também acredito que o sucesso pessoal sem capacidade de liderança tem eficácia limitada. Sem capacidade de liderança, o impacto da pessoa é apenas uma parcela do que poderia ser com uma boa liderança. Quanto mais alto você quer chegar, mais precisa de liderança. Quanto maior o impacto que pretende ter, maior precisa ser sua influência. O que você realiza é determinado por sua capacidade de liderar os outros. E aí eu não sei se dá para perceber, essa é a parte que boa parte de nós esbarra. Por quê? Às vezes eu tenho uma boa ideia, mas eu não consigo convencer. Às vezes eu tenho uma boa ideia, mas eu não consigo vender o meu peixe. Ou seja, eu estou vendo assim, o Joel seria mais feliz se ele me ouvisse, mas eu não consigo pegar o coração do Joel, para o Joel me ouvir e eu dar o bom conselho. Às vezes o Zé das Couve ali da esquina é burro, vai dar um conselho de burro pro Joelson, mas conseguiu pegar o coração do Joelson, o Joelson vai escutar o cara. Oi? Tem aquela parada do Absalão. Do Absalão? Você está falando em quem? Em relação à questão dele falar, quem me dera? Não, eu acho que o Absalão, ele ouve os amigos e não ouve o Roboão. Ah não, Roboão, isso. Aí no caso, quando você falou Absalão, eu pensei que era questão de seduzir o povo contra o rei. E aí nesse caso, né, por exemplo, você vai verificar que assim, aqueles jovens tinham mais influência sobre o Roboão do que os anciãos, né? Mas aí a gente verifica uma outra situação, né? O quanto Roboão não estava pronto para exercer liderança pelo fato daquilo que hoje o pessoal que trabalha com coach fala sobre mindset, né? Assim, tem a questão do mindset fixo, né? E do mindset, o mindset, meu Deus, eu Deus que me perdoe, do mindset, né? Oi, me perdi. Do mindset, meu Deus, como é que é o nome que fala? Que é flexível, não sei, está me faltando aqui a palavra agora, é que assim, o mindset fixo é aquela mentalidade do tipo, a palavra não é maleável, mas assim, mas a ideia é que seja maleável. Então a questão é que assim, o mindset fixo é aquela ideia, eu penso desse jeito, sempre foi assim, eu nasci assim, eu cresci assim, ou seja, daqui a 10 anos eu estou do mesmo jeito, é mais ou menos desse jeito. E no caso, o mindset que tem essa maleabilidade, essa flexibilidade, já é aquela questão de sempre poder expandir, né? Então, se ele ouvisse o conselho, ele podia até discordar, mas pelo menos considerasse. Espera aí, esses caras aqui são meus colegas, esses aqui, eles trabalharam na liderança, eles viram coisas que eu não vi, né? Então é aquela situação, por exemplo, imagina, Marcelo vai assumir uma igreja, tem aquele pessoal que está lá, eles viram como é que o outro saiu, eles viram o que o outro pessoal fez com o teu antecessor, eles viram os vacilos dos seus antecessores, eles moram naquele lugar, eles viram as coisas, eles viram as mudanças, eles podem não ver o que você vê, por isso você está lá. Só que eles podem ver o que você não vê. Então por isso eles estão lá. E aí nesse caso, você pode discordar deles em algumas situações, até porque você tem um preparo que eles não têm. Entretanto, eles estão no chão de fábrica.
É aquilo que o meu pastor, na época ele era suboficial, ele falava sobre o oficial que vem da academia e o cabo juruna, né? Então, por exemplo, o juruna é aquele cara que, por exemplo, ele está há 1000 anos lá no quartel, mas não sai daquilo, né? E o oficial é aquele cara que, por exemplo, veio e aí, por exemplo, porte atlético, sabe cálculo, matemática, não sei o que, aprendeu liderança, arte da guerra. O cara é o bicho. Só que é o seguinte, o juruna está no chão de fábrica. Tá dando para entender? Então ele tem um embasamento teórico, mas ele não tem um chão de fábrica. O outro não tem um embasamento teórico, mas tem um chão de fábrica. Então o que ele pode fazer? Ele pode aprender com o juruna e ele pode somar isso ao cabedal dele. Mas a tal da vaidade é que dá o problema e a gente fica com um mindset fixo. Eu só fico com aquilo. É como, por exemplo, eu me formei em 2004. Eu podia estar com a mentalidade de 2004 até hoje, mas eu descobri que eu preciso me reinventar. É como, por exemplo, Neuci é de Pavuna. Mais alguém aqui é de Pavuna? Só Neuci, né? Então, por exemplo, se tem uma pessoa que eu admiro demais no bairro dela, é o pastor Teodomiro, porque ele é um cara idoso que está sempre se reinventando. Já ouviram falar do pastor Teodomiro, da primeira de Pavuna? Meu Deus do céu, assim, é incrível. O homem está envelhecendo, mas assim, entre eu e ele, eu sou mais ele. Está dando para entender? Porque o que acontece? A capacidade de ele ler o tempo dele, de ele, por exemplo, ter contato, seja com a literatura teológica, filosófica, administrativa, de conversar com a nova geração, de dialogar com as novas liturgias, essas coisas todas, isso é fantástico. Agora, por exemplo, tem cara da idade dele que está no tempo do ronco. E aí a mesma coisa eu. Por exemplo, eu estou aqui, mas eu poderia de repente estar com a mentalidade lá de 2004. Só que se eu tiver com a mentalidade de 2004, eu não dialogo com esse tempo. Então, ou seja, a mentalidade fixa vai deixar a gente preso. Aí você vai perceber, por exemplo, aquela igreja, que assim, ela sempre foi daquele jeito. E sempre vai ser daquele jeito. Por quê? Porque ela não tenta encarnar na sociedade. Porque se ela encarnar, ela vai perceber que o ambiente dela mudou. O bairro mudou, a rua mudou. As crianças da igreja não são iguais às crianças de 20 anos atrás. Está entendendo? Então, aí que está a questão. A gente precisa, né, por exemplo, em relação a isso, né, tem até aqui na live, né, um colega colocou aqui, o Luiz Carlos Rodrigues, né, que a maioria quer ser líder, mas não quer ser liderado. E esse é o problema, porque é o seguinte, não sei se dá para perceber que um dos desafios, falei agora há pouco para o Jorge, para mim um dos desafios da liderança é a autoliderança. Para mim, muito mais difícil do que apontar um caminho para vocês, é eu atender o caminho que eu aponto para mim. Amanhã eu vou fazer isso e ser fiel àquilo que eu disse para mim mesmo. Isso para mim é muito mais difícil do que falar para vocês, entrega o trabalho de amanhã. Deu para entender? Entendeu? E o que acontece? E qual é o problema que a gente esbarra na maioria das vezes, infelizmente, nas igrejas? E eu fico triste porque a gente deveria seguir o exemplo daquele que se esvaziou, né? Qual é o problema que a gente enfrenta na igreja? Muito cacique para pouco índio. Todo mundo tem solução para o meu ministério, mas eles não resolvem a própria vida. Então o que acontece? Porque o pastor tinha que fazer isso, isso e isso. Cara, você não consegue cuidar dos seus filhos, cara. Tu quer dizer como é que eu tenho que fazer? Entendeu? Aí, por exemplo, não, mas a irmã fulana podia ter feito isso, isso, isso e isso. Fulano, você calçou o sapato dela? Você sabe por que ela não fez? Você conversou com ela? Você está perto dela no fronte de batalha para saber por que ela não conseguiu fazer? Entende? Então é aquela questão. Uma coisa é o jornalista de economia, outra coisa é o ministro da economia. A pergunta que se faz é o seguinte, por exemplo, você está dizendo assim, porque a educação no Brasil tinha que ser assim, 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 assim. Tá legal. Vamos ver quando você for responsável pelo Ministério da Educação. Aí eu quero ver você falar isso. Tá dando para entender? É que nem a gente quando é filho, né? Poxa mãe, poxa pai, não sei o que, não sei o que lá. Até a gente ter filho. Aí quando a gente sente o calor da panela, aí a gente fica assim, rapaz, mamãe tinha razão.
Tá dando, né? Esse moleque é mal educado, né? Não sabe qual é o problema que aquela criança tem, não sabe o problema que os pais têm, não sabe, né? Então é importante a gente ter essa mentalidade de que assim, como é que você quer comandar se você não obedeceu? Porque se você não obedeceu, você não adquiriu nada. Tudo que você sabe é porque alguém de alguma forma orientou você e você se submeteu a algum tipo de orientação. Se você sabe amarrar um cadastro, é porque você ouviu alguém. Se você sabe escovar os dentes, é porque você ouviu alguém. Se você sabe dirigir, se você sabe ler, se você sabe escrever, é porque ouviu alguém. Ou seja, não tem outro caminho. Quer ser um grande líder? Seja um bom liderado. Desculpa a citação que eu vou fazer aqui, mas vaca que não pasta, não dá leite. Mas vai. Platão que disse isso. Vai. Mas só que o pessoal já quer, entendeu? Aí, até o meu filho de 2 anos, ele também quer mandar. A pergunta é: ele pode responder pelos erros dele? E pelos meus? Não pode. Então, filho, o choro é livre. Esse negócio tá ok? Da liderança tem sido um desafio pra mim, porque eu estou estudando sozinho em casa. Aí eu chego da escola cansado, aí eu tenho que estudar hoje, mas só que o sono meio que me aperta e acaba dormindo às vezes. Entendi. Você acorda bastante cedo e dorme bastante tarde. Mas não é por causa do seminário, então, graças a Deus, né? Então tá bom. Aí nesse caso, então, mas vamos seguir. E aí, em relação a isso, né, a gente percebeu esse problema que eles passaram aqui. Peraí, opa, né? E aí, em relação a esse caso, a gente verifica que assim, quanto mais alto você quer chegar, mais precisa de liderança. E aí, por exemplo, ele fala, digamos que no que se refere a sucesso, você tem 8, né, numa escala de 1 a 10. Isso é bastante bom. Acho que é seguro dizer que os irmãos McDonald's estavam nessa faixa. Mas digamos que você não dê atenção à liderança. Você não se preocupa com isso, não se esforça para se desenvolver como líder. E aí, nessa brincadeira, né, a coisa começa a diminuir. E, por exemplo, depois que a gente terminar aqui, eu vou passar o gráfico para vocês, e para vocês darem uma olhada. Para aumentar o grau de eficácia, você tem 2 opções. Pode trabalhar arduamente para aumentar sua dedicação ao sucesso e à excelência, trabalhar para se tornar 10, né? Que é possível que você consiga chegar a esse grau. Embora a lei da diminuição do retorno diga que o esforço necessário para aumentar os 2 últimos pontos exigiria mais energia do que o necessário para os 8 primeiros, né? E aí, nesse caso, se você realmente se matar, poderá aumentar seu sucesso nesses 25%. Mas você tem outra escolha. Pode trabalhar duro para aumentar o seu grau de liderança, né? Então, por exemplo, ou você se desdobra o máximo possível para chegar no nível mais alto, ou você trabalha o seu grau de liderança para potencializar o seu trabalho com gente te ajudando, né? E aí nisso, digamos que sua capacidade natural de liderança seja 4, ligeiramente abaixo da média. Apenas ao se valer de qualquer talento que Deus lhe tenha dado, isso já aumentará sua eficácia em 300%. Mas digamos que você realmente se torne um estudioso de liderança e maximize seu potencial e consiga chegar até 7. Visualmente, o resultado vai ser maior. E aí você, ao elevar sua capacidade de liderança, sem aumentar a sua dedicação ao sucesso, pode aumentar sua eficácia original em 600%. A liderança tem um efeito multiplicador. Vi esse impacto repetidamente em todos os tipos de negócio e em organizações sem fins lucrativos. E por isso dou aulas de liderança há mais de 30 anos. É bom a gente lembrar que trabalhar com o pessoal sem fins lucrativos, que é o nosso caso, é muito mais complicado. Eu estava falando com um aluno do Colégio Naval, e aí a gente estava batendo um papo, né? Aí eu estava falando com ele, né? Lucas, a diferença da minha liderança para a sua é que assim, você pode mandar prender o cara, eu não posso. Então, qual é a situação? Né? Você lida com um caso que você não pode mandar a pessoa embora, você não pode prender a pessoa. Então você lida com uma situação de liderança muito mais complicada, né? Então, digamos, no trabalho o patrão pode mandar embora,
né? No quartel, o teu oficial pode mandar prender. Agora, na igreja, como é que fica o negócio? Ou seja, você depende mais da submissão do outro do que necessariamente do poder que você tem. Porque o poder que você tem é um poder de reconhecimento. Se o indivíduo não reconhece, como é que fica? Não vamos esquecer de Jesus. Jesus era reconhecido por uns e não era reconhecido por outros. Quem ele liderou? Liderou quem reconhecia. Quem não reconhecia não tinha como. A diferença é que Jesus não tinha uma instituição para fazer andar. A gente tem. Tem CNPJ, tem luz, água, telefone, esses negócios assim. Jesus não era preso a nada disso. Então, não quer me ouvir não, Joelson? Vida que segue. No meu caso, não quer ouvir, aí daqui a pouco a Jaciara vai falar assim: pastor, a gente perdeu o Joelson, menos dízimo, menos não sei o que lá. Aí daqui a pouco o Vinícius não vem, a gente perdeu o Vinícius, né? O ministério do louvor de todo mundo, né? Então a gente perdeu o Vinícius. Aí nessa brincadeira você tem que ficar jogando pra galera. Jesus não. Quer ir embora também, Jaciara? Né? Jesus era mais ou menos desse jeito, né? Não vai imitar Jesus, pelo menos nisso, tá, Marcelo, do seu ministério. O pessoal diz que quer ser pastoreado por Jesus, mas não é bem assim não. E aí nesse caso, não vai muito nessa não. Meu pastor Jesus, tá bom. Aí nesse caso, morde aqui para ver se sai chocolate. Então, nesse caso, né, vai nessa. A capacidade de liderança sempre é o limite da eficácia pessoal e da organização. Se a liderança de uma pessoa é grande, o limite da organização é alto. Se não é, a organização é limitada. Por isso, em épocas de dificuldade, as organizações naturalmente buscam nova liderança. Olha o time de futebol aí. Quando o país passa por tempos difíceis, elege um novo presidente. Quando uma empresa perde dinheiro, contrata um novo presidente. Quando uma igreja está prestes a naufragar, busca um novo pastor. Quando um time continua a perder, procura um novo técnico. A relação entre liderança e eficácia é talvez mais evidente nos esportes, em que os resultados são imediatos e óbvios. Em organizações esportivas profissionais, o talento na equipe raramente é questionado. Praticamente todos os times têm jogadores muito talentosos. A questão é a liderança. Começa com o proprietário do time e continua com os técnicos e os principais jogadores. Quando equipes talentosas não vencem, estude a liderança. Onde quer que você procure, você pode encontrar pessoas inteligentes, talentosas e de sucesso que não são capazes de ir mais longe por causa dos limites de sua liderança. Por isso que é importante a gente tentar desenvolver isso, né? Por exemplo, quando a Apple foi criada no final dos anos 70, Steve Wozniak era o cérebro por trás do computador Apple. Seu limite de liderança era baixo, mas esse não era o caso do seu sócio, Steve Jobs. Seu limite era tão alto que ele construiu uma organização de primeira classe que passou a ter um valor de 9 dígitos. É o impacto da lei do limite. Nos anos 80, conheci Don Stephenson, presidente do conselho da Global Hospitality Research, de San Diego, Califórnia, uma empresa internacional de orientação e consultoria em hotelaria. Durante o almoço, perguntei a ele sobre sua organização. Hoje ele faz principalmente consultoria, mas na época sua empresa assumia a administração de hotéis e instâncias em dificuldades financeiras. Sua empresa administrava instalações excelentes, como La Costa, no sul da Califórnia. Don disse que sempre que seu pessoal assumiu o controle de uma organização, começava fazendo duas coisas. Primeiro, treinava a equipe para melhorar o atendimento ao cliente. Depois, demitiu o líder. Quando ele disse isso, fiquei surpreso. Vocês sempre o demitem? Todas as vezes? Exatamente, todas as vezes. Vocês não falam com ele antes para descobrir se ele é um bom líder? Não. Se ele fosse um bom líder, a organização não estaria a bagunça que está. E pensei comigo mesmo, claro, é a lei do limite. Para atingir o grau mais alto de eficácia, você precisa elevar o limite, de uma forma ou de outra. A boa notícia é que se livrar do líder não é o único caminho. Assim como ensino em minhas conferências que há um limite, também ensino que você pode elevá-lo, mas isso é tema de outra lei da liderança, né? Então, o que acontece? A gente pelo menos pode observar aqui, né, a importância de você se reinventar. Não adianta você crucificar alguém, não adianta delegar responsabilidade, não adianta procurar culpados. Você tem que se reinventar. Não tem saída, né? É claro que talvez alguém possa dizer assim: tá, mas igreja é diferente. Realmente, igreja é diferente. É diferente e não é diferente ao mesmo tempo. Por exemplo, é diferente por quê? Porque a gente vê o caso de que assim,
se Jesus fosse avaliado nesse perfil, Jesus teria um pouco de dificuldade em algumas situações, né? Mas Jesus teria facilidade em outras situações. Há dificuldade no aspecto institucional. Jesus não se criava na parte institucional, mas no aspecto pessoal, sim. Qual é o nosso problema? A gente lida com o aspecto institucional também. A gente não lida só com o aspecto pessoal. Então, a gente precisa aprender a lidar com algumas situações, algumas regras do jogo que não são muito legais. A gente precisa aprender a lidar com isso. E aí, vai ter aquela hora que a gente assim, ó, isso aqui não dá para negociar. Tô indo embora, né? Ou em algumas outras situações, isso aqui dá para negociar e eu vou tentar melhorar. E aí, né, eu gostaria de pedir a sua ajuda, né? Agora, se você puder, ou anota ou assiste o vídeo depois para a gente trazer na semana que vem. Relacione alguns dos seus principais objetivos. Relacione alguns dos seus principais objetivos. Aí nisso você tenta pensar em objetivos relevantes, coisas que vão demandar coisa de 1 ano ou mais, né? Ou coisa de 5 anos, né? Nada que seja mais de 10 itens. Eu, pelo menos assim, eu lembro de algumas coisas que eu tinha pensado para mim, que eu atingi, né? Umas era publicar um livro, publiquei 2. Gravar um CD, hoje em dia não existe mais CD, né? Montar um site, só que eu não tenho grana para isso, por enquanto, então eu estou na rede social mesmo. E um monte de coisa que assim, foram acontecendo. Só que, por exemplo, para isso eu tinha que traçar um plano. Se puder abaixar o volume da minha voz para não me atrapalhar, e aí nesse caso, né, por exemplo, de assim, algo... Quem você quer ser daqui a 5 anos, né? Por exemplo, Pastor Felipe, daqui a 5 anos, como é que ele vai ser, né? Pastor Marcelinho, do crescimento de igreja, como é que vai ser, né? E assim, né? Pastora Neuci, apóstola, não sei, né? E aí nisso, como é que vai ser o negócio? E aí, né? Agora identifique, né? Quais exigirão participação e cooperação de outras pessoas. Por exemplo, para eu chegar a 1000 inscritos no YouTube, eu preciso de vocês, eu não tenho outra saída. Tá bom? Todo mundo aqui já se inscreveu no meu canal, né? Oi. Pode só repetir primeiro. Sim. Relacione alguns dos seus principais objetivos, né? Que esteja mais ou menos entre 1 a 5 anos. E aí, 2. O resto foi tudo comentário. 2. Avalie sua capacidade de liderança. Ou seja, aí você vai fazer uma análise. Qual é o meu poder de convencimento para conseguir gente para torcer por mim e me ajudar? Esse é o 3, né? Não, é o 2, o resto foi comentário. O primeiro foi relacione alguns dos seus principais objetivos. O resto foi comentário. 2, avalie sua capacidade de liderança. Ou seja, eu quero chegar lá, mas qual é o nível que eu estou? Essa é a questão. Identifique quais... Sua capacidade de liderança. Identifique não foi comentário. Identifique quais exigirão participação de outras pessoas. Então, essa parte está dentro dos seus principais objetivos. Quais são os seus principais objetivos? E aí você precisa identificar quais que vão precisar, né, de mais gente. Entendeu? Isso aí, gente, eu vou perguntar a vocês no grupo, tá legal? Pra gente ganhar tempo. Desculpa, vamos parar com a correntinha. Nem eu vou mandar mensagem do Palavra Simples para vocês no grupo, tá bom? Pra gente tentar fazer ferver esse negócio. E aí nisso, avalie sua capacidade de liderança. Como é que eu consigo influenciar pessoas para me ajudar no meu sonho? Porque é meu sonho. Imagina, né? Ou seja, vocês não ganham nada me fazendo chegar a 1000 inscritos no YouTube. Como é que eu faço para conseguir influenciar vocês nesse negócio? Então eu tenho que pensar. Pelo que eu estou vendo, acho que minha liderança não está boa, não, porque eu não estou conseguindo chegar a 800, mas eu estou tentando, né? Mas pelo menos está melhor do que muita gente, quase 800 pessoas, né, gente? E aí, nesse caso, 3, peça a outras pessoas que classifiquem sua liderança. Aí você tem que ter humildade, tá? Tem que ter humildade. Os que são casados, não pede marido e esposa, não, pede não, entendeu? Pede filho nem pai e mãe, não. Pede não, vai doer. Porque eles vão na canela. Se você quiser, é um intensivo. Tu vai aprender logo, tá entendendo? Vai aprender logo, mas vai doer, entendeu? Eu não peço opinião à minha esposa, mas ela dá assim mesmo. Mas vai falar de si. O 3, não, o primeiro é relacione seus principais objetivos. O segundo é avalie sua capacidade de liderança. E o terceiro é peça a outras pessoas
que classifiquem sua liderança, né? Então, por exemplo, seu chefe, esposo, esposa, colega de trabalho, colega de seminário, né? Sei lá, você que sabe. Pessoas que você lidera, pessoas que lideram você, né? E aí pede assim, de 1 a 10, né? Que possam estar dizendo o seguinte: como é que é a minha habilidade com pessoas? A. B. Como é que é o meu planejamento, né? Eu sou uma pessoa... E você não planeja nada, tudo tendo susto. Você fala assim, vamos fazer não sei o que lá, entendeu? Então, aí vai depender, né? Como é que você classifica assim a minha visão? Eu sou uma pessoa de visão, eu sou visionário, eu tenho uma visão limitada, né? E se resultado, eu dou algum tipo de resultado? É como se de repente, né, Vinícius, líder da música na igreja, chegasse para o pastor dele e falasse assim: pastor, eu dou resultado? Não, pastor vai ser legal. Aí o que acontece? Pergunta para a esposa, né? Aí isso, a esposa vai na canela. E aí nesse caso, pergunta o segundo da música. para isso não precisa perguntar não, porque já fala. A equipe já fala, Leocídio, não precisa perguntar não. Então, vocês viram que, ó, 1, relacione alguns dos principais objetivos. 2, avalie sua capacidade de liderança. 3, peça às pessoas que classifiquem. Classifiquem como? A, habilidade com as pessoas. B, qualquer coisa é só assistir o vídeo de novo. B, planejamento estratégico, planejamento e pensamento estratégico. C, visão. E D, resultado. Entendeu? Planejamento e pensamento estratégico. Eu planejo, eu tenho uma visão de longo prazo, eu estou me preparando para a semana que vem. É como, por exemplo, vocês têm a monografia, já estão mastigando desde lá do início, tá dando para entender? O professor já passou aqui que vocês devem ler o Monge Executivo para a próxima avaliação, né? E fazer um resumo de 5 páginas, né? De 5 páginas. Passei. Aí o que acontece? Assim que cheguei. E aí, por exemplo, vocês já vão correr atrás do livro, já vão começar a ler, já vão fazer algumas anotações. E aí, por exemplo, seu parente está vendo. E ele pode dizer, pô, o cara tem visão. Entendeu? Eu tenho 3 nesse aí, são... Hã? 3. Tem 3 o quê? Do Monge Executivo. 3? Aí, ó, já tem gente para vender livro para vocês. Não, diferente. Não, tem o da atividade, que vai ser na próxima avaliação. E tem o outro que é só o texto. Só o texto. Repete o C e o D aí que o senhor falou, por favor. Visão e resultado. O C? Visão é 1 e resultado é o D. Depois eu vou mandar foto do seu senhor fala, não é? Beleza, tranquilo. Aí. Tá ao vivo no YouTube não? Hã? Tá ao vivo no YouTube. Não, porque é no computador. Tá, mas eu vou passar para o YouTube depois. Aí, beleza, gente? Tranquilo? Então aí você faz depois a média dos resultados, né? E comparar com a sua própria avaliação. A partir daí você vai ver a nota que você tem. Então o que acontece? 1, 2, 3, né? Aí no 3, A, B, C, D. Aí desse A, B, C, D, aí você vai ter mais ou menos uma ideia de quanto você tem, né? E aí nesse caso aqui, com base nessas avaliações, sua capacidade de liderança está melhor ou pior do que você esperava. Se há uma diferença entre sua avaliação e a dos outros, qual você acha que é a razão para isso, né? E quanto você está disposto a crescer na área da liderança? Porque a questão é o seguinte: você pode ser a melhor pessoa do mundo, só que você vai lidar com as pessoas. É aquele caso, eu de repente posso ser o melhor pastor da face da terra, mas se as pessoas não virem isso, não adianta. Entendeu? O outro pastor pode ser um pilantra, mas se ele consegue vender o peixe, ganhou todo mundo. Então não sei se deu para perceber que a liderança não tem a ver 100% com você, mas tem a ver com você e com a influência que você causa no outro. O brabo é que vai ter gente que, para atalhar, vai negociar o caráter. Lá na frente isso não vai se sustentar. Uma hora a máscara cai. Beleza? Fechamos então.